Muito obrigado. E sobre poder havia muito para falar, não é? Agora vamos virar a conversa um bocadinho para um acessório extremamente importante que tem a ver com a gestão do poder, a gestão da negociação, a gestão de todas estas coisas que temos estado a falar, mas que vamos para os skills de comunicação. A forma como comunicamos, a forma como vamos a jogo, se quiserem, uma palavra mais na gíria para a negociação, e que pela forma como o fazemos temos mais impacto ou mais poder sobre outra parte. Já agora sobre o poder, recordava-me destas últimas palavras que estávamos a falar e aquilo que você disse há bocado, a persuasão. Por exemplo, se nós perguntássemos aqui como é que conseguimos persuadir a outra parte na negociação ou na comunicação entre partes, um dos mecanismos de persuasão é exatamente o poder. E no âmbito comercial, puro e duro, ter poder, por exemplo, o vendedor tem poder quando conhece muito bem as características e as necessidades do seu interlocutor e, obviamente, tem um produto ou um serviço em conformidade com estas características ou necessidade. E quando assim faz, então ele tem poder. Tem poder não porque seja o melhor, porque isso é, desculpem a expressão, é o indivíduo tem uma tendência para gabarolas, diz que é o melhor, aliás, quem é não precisa dizer, demonstra, mas porque o cliente reconhece isso e porque ele conhece muito bem o cliente. É exatamente o que estávamos a falar agora, numa perspectiva comercial pura e dura. Regra fundamental, se pensarmos na cabeça de um vendedor, como é que tem poder sobre o meu cliente? Conheça ao seu cliente o melhor poder e vai ver que consegue ter poder sobre ele. Isto falando, desculpem, de uma forma muito pragmática. Ou seja, como é que amanhã, se nós fizermos atividade comercial, saímos da nossa empresa para o mercado e vamos interagir com clientes, como é que temos poder sobre eles? Conhecer o cliente. É a regra absoluta. Se não conhecer, não tem poder. Aliás, há um velho ditado popular que diz: queres conhecer os teus inimigos, vive todos os dias muito perto junto deles. Agora, por favor, os nossos clientes não são nossos inimigos, não é? É só uma ideia de estratégia, de astúcia e perspicácia para interagir. Na comunicação é a mesma coisa. Tentar perceber que a forma como comunicamos, a forma como interagimos desde o primeiro contacto, que normalmente abre ou começa a fechar, como sabem, não é preciso dizer mais nada sobre isto, até depois a toda a interação que se faz, em que, especialmente aquela frase que diz, comunicar é diferente de falar. Alguns, e permitam-me só a título de brincadeira dizer isto, alguns não percebem bem esta frase, e estou só a destacá-la, e fazem uma coisa que na formação em vendas nós às vezes falamos muito, e dizemos assim: há pessoas que falam, chegam a um cliente, ainda acabaram de dizer bom dia, ainda não fizeram nenhuma pergunta de necessidade, já estão a mostrar o catálogo, a dizer o que vendem, o que têm, o que são, o que fazem, falam, invertem a lei natural das coisas, o velho ditado que eu penso que toda a gente já conhece: Deus deu-nos duas orelhas e uma boca. Quer dizer que no mínimo devemos ter a capacidade de ouvir o dobro que falamos. Alguns têm 50 bocas e uma orelha tão pequenina que basta ter o cabelo um bocadinho grande já não se vê a orelha. Porque não entendem a diferença entre comunicar e falar. Uma coisa é falar, que é se calhar o que estamos a fazer agora, mas mesmo assim estamos a tentar interagir. Outra coisa é falar e escutar. Falar e escutar. Ser emissor e receptor. Até porque ser emissor e receptor criam uma relação. As partes interagem. E se isto for bem feito, as partes criam uma comunicação agradável. Porque isto permite depois perceber uma outra coisa que é característica de qualquer indivíduo minimamente estruturado, que é o que diz ali no fim: as pessoas são icebergs. E normalmente a maior parte não é visível. Aquilo que sustenta as verdadeiras posturas, aquilo que sustenta o verdadeiro perfil do indivíduo, é preciso conhecer, é preciso sacar para fora. Agora vejam a relação que isto tem com vender, com comprar, com negociar. A importância de perceber esta perspectiva para depois, em função daquilo que necessitarmos, arranjarmos os mecanismos que permitem ir conhecer o que não está. Como dizem os nossos avózinhos, o que é que ele quererá dizer com isto? Quais são as suas intenções? Onde é que poderemos chegar? E já vamos dar a seguir mecanismos mais pragmáticos sobre isto. Mas esta postura, o perceber isto é muito importante, porque alguns vão ao jogo e não se preocupam com isto. E agora mais uma brincadeira. E nós, os portugueses, somos muito bons nesta coisa. Se me permitem um desabafo. Nós somos muito bons no desenrascanço. E somos. Mas sabem o que é que o nosso amigo lá para ali se diz para o desenrascanço? Planeie o desenrascanço. Veja lá do outro lado, não esteja um desenrascado também. Por exemplo. E nesta perspectiva, o que é que estamos a dizer? Além das percepções que são fundamentais, dar-lhe método, dar-lhe critérios. Estas coisas são fundamentais de perceber. Na ótica da comunicação,
é fator crítico de sucesso. A forma como comunicamos, normalmente, é a panágio de todo o ongoing a seguir. E se não comunicarmos bem, ou se não começarmos bem, o resto também não acaba melhor. Isto é fundamental de percepcionar. Para além, Orlando, ali daquela questão da primeira impressão, porque como sabemos todos, não há uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Isto é fundamental. E já agora, se alguém nos mostrar a língua, não necessariamente temos que lhe mostrar também, não é? Os nossos avózinhos diziam, não é com vinagre que se apanham moscas. E quanto mais lenha se põe na fogueira, mais ela arde, não é? Portanto, ali a fotografia é só uma brincadeira, não é? Que permite, porque comportamento gera comportamento, como é óbvio, não é? E é importante perceber estas coisas como atitude, como postura, por exemplo, para a negociação, que estamos aqui a falar bastante hoje. Bom, seja como for, nunca esticar demasiado a corda. Especialmente quando as partes, por exemplo, a negociar, estão mais preocupadas em defender os seus interesses, estão mais preocupadas a ter um jogo de poder para ir atingir o que querem, naquilo que falávamos há pouco, do que na perspectiva de fazer uma concessão ou um ajuste para chegar a uma colaboração qualquer. Porque se esticar a corda demais e ela partir, acabou a negociação. E reparem, isto é extremamente importante em mundos profissionais. Eu diria, e se me permitem aqui uma à parte mais uma vez no mundo das vendas, é importante até para quem vende gelados na praia pela percepção que está por trás. Neste caso não é esticar a corda, é perceber fazer o quê em relação a quem. O indivíduo que vende gelados na praia e que leva uma mochila de gelados, se olhar para um indivíduo que está a sair de dentro de água cheio de frio, com certeza que não lhe vai vender um gelado. Ou então não tem dotes de percepção. Mais vale olhar para o outro que está deitado na toalha ao sol cheio de calor e se calhar esse não lhe vende um gelado, vende-lhe dois. Mas isto são atitudes e posturas em relação à forma como percepcionamos o nosso interlocutor. É exatamente a mesma coisa para a comunicação. Comunicamos também em função do nosso interlocutor e com um determinado objetivo, nunca esticando, porque quem estica demais parte. Bom, mas falando sobre isto e aplicando todas estas coisas aos métodos de negociação, há aqui muitos critérios. E mais uma vez este era um slide para estarmos aqui um dia inteiro. E há aqui conceitos, alguns que se calhar conhecem, outros que não conhecem. Não vamos incomodar muitas pessoas com alguns conceitos técnicos. No entanto, o que este slide quer aqui dizer é que para negociar deve haver critério. E há ferramentas. E há, digamos que, alguns indicadores técnicos que permitem ao indivíduo depurar a sua forma de negociar. Muito levemente, e sem querer estar a incomodar-vos com grandes definições técnicas, quando vamos para a negociação, há alguns conceitos como aqui são mencionados. O Minimax, o BATNA. Não sei se já ouviram falar nestes termos, se entende o que é, muito rapidamente tentar perceber, por exemplo, o conceito BATMAN. Ou seja, o Best Agreement Negotiated... Alternative Negotiated Agreement. Ou seja, qual a melhor alternativa ao acordo negociado. Alguns na gíria, que é um termo brasileiro e que também se usa muito no termo português, falam numa mana, ou seja, negociar mano a mano. A melhor alternativa ao acordo de negociação. Ou seja, tentarmos perceber, por exemplo, se não dominarmos bem a outra parte ainda, ou se não tivermos certezas e formos a jogo, perante um determinado ponto negociado ou a negociar, se for na fase de planeamento, qual a melhor alternativa, ou mesmo, porque normalmente este é o ponto de partida, em relação aos quais se fala também de outros termos, que é a ancoragem e as concessões. O indivíduo faz uma ancoragem, por exemplo, num determinado preço, mas tem que estar disponível para fazer concessão para chegar a um acordo, que é bom para ambas as partes. Ou então o valor possível mínimo e máximo em que as partes estão na perspectiva de poder chegar a um acordo. Ou então a perspectiva do minimax. Se eu não tenho a certeza, utiliza-se muito nas apostas e no jogo, se eu não tenho a certeza onde é que posso chegar, como é que eu posso minimizar a melhor alternativa do meu interlocutor? Ou então, se eu tiver que ir pela vitória mínima possível, como é que eu posso maximizar o mínimo possível que posso ganhar? E isto define uma coisa que se chama campo de atuação. Entre o mínimo e o máximo, onde é que podemos ajustar e chegar. Enfim, como veem, há N situações, há N critérios que inclusive podem ser treinados em sala, com metodologias adequados ao negócio ou à realidade de cada empresa, para treinar um negociador, na ótica, se quiser, de quem compra ou de quem vende, de depurar as suas capacidades para fazer tudo isso. No entanto, perceber que usar os critérios adequados a um determinado objetivo em função de uma determinada negociação
é fator crítico de sucesso para que essa negociação tenha sucesso. Há aqui mais alguns aspectos a pôr em cima da mesa que valia a pena nós conversarmos um bocadinho. E mais uma vez, não querendo amassar muito tecnicamente, mas dando aqui um highlight a coisas fundamentais. Qual o estilo com que vamos a jogo? Este slide mostra-vos os estilos padrão que normalmente estão associados à negociação. E o que é que isto faz? Quando cruzamos, por exemplo, num documento, as nossas interações com outra parte e que tentamos gerir a preocupação com os nossos próprios objetivos em sintonia com a preocupação com os objetivos da outra parte, nós podemos ter tendência por um determinado estilo quando vamos à negociação. Por exemplo, podemos ter tendência para ir a jogo com uma perspectiva, como diz ali abaixo, indiferente, ou seja, não nos preocupamos muito com os nossos objetivos, mas também não nos preocupamos muito com os objetivos dos outros, e então temos um estilo indiferente, mas podemos ir à otimização máxima, a um bom equilíbrio com uma preocupação muito com o que queremos e uma preocupação com o que os outros querem. Então vamos àquela perspectiva com princípios. Mais ou menos dando estes dois exemplos, e depois tem obviamente a perspectiva conformista, que é do meio, este slide está ligado a um outro que é conhecido como a modalidade de gestão de conflitos na negociação. E há 5 modalidades de gestão de conflitos na negociação que equivalem exatamente ao estilo do indivíduo ir a jogo. Por exemplo, estes dois que vos disse, o indivíduo quando é indiferente em termos de estilo, a modalidade de negociação que tem é a inação. É aquela que vocês têm que pôr ali em baixo. A inação é um indivíduo normalmente, eu não quero chatices. Ele é agressivo, eu também, se calhar daqui a uns anos vou-me reformar, deixa passar a tormenta, a gente resolve a coisa, chegamos aqui sem problemas e bora lá. Portanto, não há uma grande preocupação nem com uma coisa nem com outra. Mas, por exemplo, o indivíduo que não tem pulso, mas que cede, normalmente vai para o estilo permissivo. A modalidade de gestão de conflitos na negociação que está ali com o estilo permissivo é a cedência. É o vendedor, por exemplo, desculpa-me este exemplo real, que nunca consegue fazer um negócio sem vir à empresa pedir descontos ao chefe. Porque provavelmente nem tem habilidades de negociação ou skills. Não quer dizer que seja má pessoa. Pode ser um ótimo profissional, tem que ser treinado. Mas, por exemplo, depois há o outro que puxa muito a brasa à sua sardinha. Não, eu é que sei. Entra naquilo que ali está em baixo, assume um estilo de posição. E então falávamos nestas modalidades de gestão de conflito. Mas não vejam, por favor, isto na perspectiva muito negativa. E já agora só um exemplo. Há uma modalidade de gestão de conflitos onde as pessoas podem entrar em disputa de dominação, mas por uma intenção positiva. E permitam-me num minutinho dar o exemplo. Imaginem a relação pai-filho. E o filho já tem a vida dele, já é casado, já foi viver para a sua casa e já não vê o pai, por exemplo, há um mês. Mas o pai e o filho gostam de falar um com o outro. Quem diz pai, diz mãe, o que quiserem, não é? E agora há um mês que já não se encontram e de repente o pai e o filho combinam ir almoçar. E vão os dois almoçar, porque é um prazer o pai falar com o filho, porque dão-se bem. E então estão a almoçar, conversam, estão ali 1 hora ou 2, ou logo que seja, e chega o momento de pagar a conta. E o pai quer pagar a conta porque gosta do filho e quer fazer um obrigado ao filho, um bem-aja. Mas o filho também gosta do pai e quer pagar a conta para dizer o mesmo ao pai. E começam os dois em disputa de dominação por um objetivo positivo e construtivo na perspectiva de quem é que paga a conta. E vamos ver a que acordo conseguem. Mas ambos querem, e às vezes zangam-se, depois de um almoço tão impecável e depois de uma circunstância tão ótima. No fim zangam-se sobre quem é que paga a conta. E lá vem mais uma vez a atitude e a postura em função de um determinado enquadramento, que é uma pena que esta disfunção estrague aquilo que foi tão bom. Como alguns na negociação às vezes, no momento final, falham um processo otimamente bem feito. Seja como for, este exemplo é uma pequena brincadeira, mas brincadeira que em alguns casos são reais, como sabem, mas ajuda a perceber com que estilos vamos à negociação. E então, só para finalizar este tema e deixar aqui só umas guidelines sobre a orientação que o indivíduo tem que ter no seu estilo de ir a jogo, se quiserem, como forma de percepcionar isto, então, percebermos aqui qual é que é o nosso estilo de negociadores. Quando vamos a jogo, esticamos a corda, como o outro slide há bocado dizia, aqui uma corda um bocadinho mais grossa, ou vamos em cooperação? Em função do poder, dos interesses e todas aquelas coisas que pessoas experientes que estão aqui na sala já sabem que acontece. Bom,
cada um saberá o seu estilo próprio e sabe as suas tendências enquanto indivíduo. No entanto, umas dicas, só como linha de orientação de pensamento para este tema importante que estamos aqui a falar. O nosso estilo de negociadores tenderá para uma destas duas tipologias. Depois, com todas aquelas explicações, aquelas metodologias que a gente já sabe, um dia poderemos vir até a treinar em sala, mas nós ou tendemos para uma tipologia de caráter integrativo ou tendemos para uma tipologia de caráter distributivo. Em termos mais ou menos genéricos, o indivíduo que tende para um estilo negocial de caráter integrativo é o indivíduo cuja predisposição é para chegar a acordo. É o indivíduo que vai, obviamente, preocupa-se com os seus interesses, porque não é tonto, mas também se preocupa com os interesses da outra parte. E estabelece este acordo que é, defendendo o que nós queremos e aquilo que nós desejamos, não podemos ignorar o que a outra parte quer, porque a outra parte que tem interesses diferentes de nós é um player que está connosco. É um indivíduo que está a falar connosco, não está contra nós, está a defender os seus interesses. E só se fosse tonto é que não o faria. E pelo facto de o fazer, com uma atitude construtiva, chegamos a um acordo. E às vezes os mais duros e os mais difíceis vêm a ser os nossos melhores amigos ao fim de um ano ou dois, porque com estes estabelecemos ótimas relações negociais. Ou então tendemos naturalmente por uma postura de caráter distributivo. Vamos a jogo lutando demais com uma primeira preocupação nos nossos interesses. Ou um mix destas coisas em função da circunstância onde nós nos encontramos. Seja como for, e vamos para que lado possamos ir enquanto nosso estilo, então há aqui uma perspectiva, para passar a palavra aqui ao meu colega, e que já estou farto de falar, diria, como é que está o nosso estilo de negociadores em termos de tendência? Um indivíduo cujo perfil tende para pessimismo ou para concentração em problemas ou dificuldades, normalmente tem mais dificuldade em negociar. Um indivíduo que tem uma perspectiva mais otimista, e não é o lírico, porque também é o otimista que acredita em tudo. Com o devido respeito, até acredita no Senhor Pai Natal. Mas isso é quando somos mais pequeninos, não é? Nessa altura acreditamos. Mas o indivíduo que tende para uma atitude positiva, uma atitude construtiva, normalmente tem melhores perspectivas. Porque perspectivas na negociação redutoras e negativas são perspectivas em que o indivíduo só encontra problemas ou dificuldades. E mesmo que consiga, tem sempre muito mais esforço, quer de persuasão, quer de trabalho, para lá chegar. Perspectivas positivas, onde alguns veem dificuldades e pedras no sapato, outros veem oportunidades, como o exemplo que há bocado dizia. Pois muito bem, onde é que está o nosso estilo? Cada um de nós saberá dizer. Tendo em consideração de que no mundo profissional estas posturas e atitudes têm como objetivo atingir objetivos, atingir resultados dos quais nós somos responsáveis, então aquela placa verde que ali está, aquele retângulo verde, é uma indicação para temperarmos o nosso cérebro, a nossa atitude, a nossa postura, para irmos a um estilo negocial, seja ele qual for, numa perspectiva de vencer, numa perspectiva de chegar a um acordo, numa perspectiva de ambos ganharem e voltar a repetir, tal como no casamento que há bocado falávamos. É uma perspectiva válida ou não? Perfeitamente. É? Perfeitamente. Vamos ver agora, por isso é que, nesta inclusão, como é que isto se faz. O que o Orlando disse, obviamente, é fantástico, não é? O problema é quando às vezes nos confrontamos com a realidade e com as outras partes. Nomeadamente, quando analisamos as relações produtor-distribuidor, a questão que se levanta é quem é que tem os melhores trunfos na mão? Diga. Sim. Sim. Se puder pôr o slide anterior. Este ou outro? Este. Pronto, isto aqui já, pelo menos, já sabemos que temos um problema e sabemos que podemos estar focados no problema, focados na solução. Sim. Mas acontece, às vezes, a situação que, muitas vezes, tento solucionar um problema do outro lado que ainda não se aperceberam que existe um problema. Muito bem, muito bem. É? E perspectiva. Às vezes, isso depois, muitas vezes, conota-se com um estilo de negociação quase de ingerência. Eu gostava de ter a sua opinião sobre isso. Sim. Uma coisa muito rápida. Veja este paralelismo, por exemplo, nas técnicas de negociação associadas à venda. Há uma técnica conhecida no mundo profissional, não sei se vocês conhecem, que se chama o spin selling.
É uma técnica, a Xerox há 30 anos atrás não deixava um vendedor ir para a rua sem estar formado nisto. Por isso eles foram considerados uma das melhores escolas de venda. Eu já os estou aqui a referenciar hoje algumas 10 vezes e eles não nos pagam nada por isso. Mas é uma excelente casa, não é? Isso tem a ver com o conceito de necessidade, nomeadamente o conceito do Need Payoff Questions, que é a necessidade está lá, mas está implícita. E, por exemplo, a outra parte não a percepciona. Ou até tem conhecimento dela, portanto percepciona, mas não lhe dá importância. Nunca tentar ir a jogo, ou nunca tentar, por exemplo, na ótica da venda, negociar já o próximo passo, sem primeiro tornar esta necessidade explícita. Correlacionando com o que está a dizer, penso que lhe está a dar a pista indicada. É que nós vamos a jogo onde não tem uma coisa do género, olha, 1 mais 1 é igual a 2, somas 1 mais 1 e já está. Não, é verdade. Todos nós sabemos, quem tem experiência de mercado e quem está todos os dias a negociar, que isto não é assim. E mesmo se tivesse a fórmula, ela depois varia de resultado de dia para dia, porque as circunstâncias e os interesses mudam. Mas qual é a habilidade que aí está? Se tiver uma atitude construtiva, não porque é otimista ou lírico e porque acredita em tudo o que está à frente, mas porque se preocupa em construir, porque se preocupa em solidificar, isto às vezes até desmonta os mal-intencionados do outro lado, porque acaba por expô-los. Mas do outro lado não está um mal-intencionado, está um indivíduo que até quer, mas não tem a percepção, ou ainda não viu a solução. Não tente chegar a acordo nenhum sem pôr a solução em cima da mesa. Há um princípio fundamental, deixe-me dizer-lhe a mesma coisa por outras palavras, na retenção e fidelização de clientes. Há alguns que querem fidelizar clientes que ainda não conquistaram. Se acreditar nisto, pense na relação amorosa. Tente lá fidelizar quem ainda não conquistou. Esqueça que não vai conseguir. Então o que é que tem que fazer primeiro? Conquistar. Tem que tornar a necessidade explícita. Tem que levar o outro indivíduo a tomar consciência disso. Tem que usar mecanismos de persuasão. E quando estiver no ponto, então logo vai ao negócio e logo vai às partes efetivas. Porque senão vai tentar materializar uma coisa que está meio enovoada. A probabilidade de ganhar é muito pequena e eu acho que ainda há uma coisa que ainda é pior, mas é uma opinião minha. É que se ganhar, não percebe bem como é que ganhou. E isto não lhe serve de referência para, na próxima vez que estiver em jogo, ter uma base que lhe diga assim, eu com esta experiência já sei como é que posso fazer melhor aqui. Então clarifique-a. Se eu entendi bem a sua questão, é a melhor sugestão que lhe posso dar. Sim. João, diz. Sim. Sim. Na fidelização do cliente, por exemplo, temos um cliente na loja a fazer uma reclamação. Sim. Acha que também falou da oportunidade de negócio. Acha que é uma oportunidade de negócio, na sua opinião, e que conseguiremos fidelizar esse cliente para a nossa loja? Ou acha que ou não? quer. Como é que se chama? João. João, não acho, tenho a certeza. Quando um cliente está na sua loja, se quiser esse exemplo, e está a reclamar, pense numa coisa, o cliente está a falar consigo. Quantos vendedores querem bater à porta das empresas e nem conseguem falar com o cliente? O cliente está a falar consigo. O que é que você tem que fazer, obviamente? Fazer uma boa gestão das emoções, porque normalmente a reclamação está associada a um problema, a uma insatisfação, uma coisa qualquer que não correu bem. Mas, João, o cliente está a falar consigo. Há regras. Nós damos formação sobre gestão de reclamações e uma das coisas que se diz como regra fundamental na reclamação é não grite com o cliente, não discuta com o cliente, não diga que o cliente não tem razão. Agradeça ao facto de ele estar a falar consigo. Se ele vier irritado, deixe-o falar. Enquanto ele falar, desabafa. E você ouve, porque percebe, não é o facto, porque só um tonto é que não percebe o facto. O que você tem que perceber é as atitudes e as motivações que estão por trás do indivíduo que está a reclamar. E quando você compreender isto, você tem os argumentos para resolver a reclamação e fidelizá-lo, mas fundamentalmente, regra número 1, o cliente está a falar consigo. Se eu acho que é uma oportunidade, tire o seu acho, tenha certeza absoluta. Você é que tem que ter skills para tratar a reclamação. E se for necessário, um dia sentamos numa sala e treinamos gestão de reclamações. Manhã inteira a trabalhar os métodos, as técnicas, a treinar, tarde, autoscopia. Pomos uma máquina de filmar, 2 de vocês fazem de clientes, 2 fazem de vendedores, por exemplo, e filmamos, para ver o nosso estilo a tratar isso. E no fim, vemos o filme, tiramos conclusões. E a seguir, vamos os 2 para a rua visitar clientes a sério e vamos tratar de reclamações. E daqui a um mês isso está na ponta da língua. É uma oportunidade, por favor. Não é se acho, é. Obrigado. Nada. Eu tenho um slide que não tenho aqui nesta apresentação, mas que os meus alunos conhecem todos, em que é uma pedra que tem lá escrito
na pedra ainda por cima, aqui para não se apagar, duas regras. São as regras de uma empresa americana de supermercados, que é, no Guinness Book of Records, a empresa que mais vende por trabalhador e mais vende por metro quadrado. Chama-se Leonardo's. E então nessa pedra está escrito duas regras apenas. Primeira, o cliente tem sempre razão. Não, que é uma regra que já vem do Marshall Fields dos anos 20 nos Estados Unidos. Mas a segunda regra diz, se alguma vez tiver dúvidas, leia novamente a regra número 1. Portanto, é exatamente esta a questão. O foco no cliente e mesmo em circunstâncias de reclamação que podem suscitar crispação e conflito, esta é a postura da oportunidade, como diz o Orlando bem, de poder ouvir o cliente, poder interagir com ele.